O que falar de corpo? Quando a gente fala de corpo, a gente vai para um espaço onde tudo, mas absolutamente tudo, tudo é possível. O que nessa... Olá, Luciara! Ih, agora foi. Foi! Então, eu estava começando a falar e já eu vou passar a bola para você se apresentar, tá bom? Em primeiro lugar, eu agradeço muito de você ter aceitado esse convite. A Luciana é uma pessoa incrível que está criando muito lá no sul do país, com essas ferramentas de expansão de consciência. Daqui a pouco ela já vai falar. Então, o que falar de corpo? A gente vai para um espaço, quando a gente fala de corpo, onde tudo é possível. O que a ciência chama de milagre, a gente chama aqui na consciência de que tudo é possível. A gente pode mexer com as moléculas e saber que o seu corpo tem consciência. Basta você reconhecer isso e deixar ele escolher. Ele vai sempre escolher o que é mais nutritivo e expansivo para ele. Então, o tema dessa live vai ser criando mágicas com o seu corpo. Luciara, bem-vinda. Fala pra gente aqui um pouco mais de você. E obrigado de novo pelo convite. Gratidão. Gratidão pelo convite, por criarmos junto essa mágica com os nossos corpos. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciara de Aguiar. Eu moro em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Eu sou facilitadora de barras, facilitadora de facelift e de processos corporais do Axis também. E eu conheci o Marcelo, acho que ele já falou antes, né, como é que a gente se conheceu, mas eu cortou, vou falar minha versão. Conheci o Marcelo em dezembro, numa classe de 3 dias de corpo, e eu sou apaixonada por corpo, por lidar com o corpo, processos corporais. Isso assim me deixa assim muito satisfeita. Então, vamos ver o que faremos hoje com vocês. Já vi várias aluninhas aqui aparecendo. Sejam Então, todos bem-vindos sejam todos. e vamos nos abrir para receber. Certo. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Vidal, eu sou facilitador de consciência. Eu facilito barras de axis e mais de 50 processos corporais. E sou mestre Reiki também, trabalho com TQC cura quântica, cura prânica, manifestador do presente, que acho que você também é, Uhum. não é? Sim, E esqueci de falar. isso é Theta Healer. Além de algumas terapias de medicina emocional Renemei, que a gente pode até contar um pouquinho hoje, porque a gente faz também os ditos milagres também com com esses tipos de terapia de regeneração celular. Então, se a gente vai para um espaço onde tudo é possível com o nosso corpo, tudo que a gente acha que é limitação com relação ao nosso corpo foi um ponto de vista que a gente acabou criando e a gente parou, definiu e concluiu. E, portanto, a gente compra o que essa realidade vende, que esse corpo é absolutamente grosseiro, finito, e nós somos muito mais do que esse corpo, e esse corpo é tão infinito quanto a gente. Não é verdade? E como seria a primeira mágica que eu posso falar que a gente pode criar com os nossos corpos é se a gente fosse gentil. Ao mesmo tempo que é maravilhoso falar de corpo, a linha é um pouco tênue, porque a gente fala para a gente se livrar dos julgamentos, ou seja, sendo gentil, a gente vai acabar se livrando desses julgamentos, que são esses pontos de vista que só criam exclusões, rejeições e separações, e com isso a gente impede de receber, inclusive curas, milagres. E nessa classe que eu participei com a Luciara, a gente, com aqueles vários processos corporais, a gente pode, se a gente se permitir e se a gente estiver disposto a deixar o corpo escolher o que ele quer e não querer manipular e nem controlar, que a nossa mente gosta de controlar, se a gente estiver no espaço da permissão e principalmente da gratidão, milagres acontecem, né, Luciara?
Sim, os processos corporais, eles permitem que você entre em comunhão com o teu corpo e vá liberando tudo isso, esses julgamentos, esses pontos de vista que estão aí colados em nós. Então, quando nós liberamos isso, o corpo fica mais leve, fica mais jovem. Quando eu comecei a praticar os processos corporais, começando pelo facelift, muita gente me perguntou o que que eu estava fazendo, o que que eu estava fazendo, que eu estava mais jovem, eu estava diferente. Se você não tem ponto de vista sobre o teu corpo, você acha que vai acontecer o quê? O que será que acontece se tu não tem ponto de vista que depois de uma idade você vai começar a envelhecer? Ou se você não tem ponto de vista de que você vai ter as mesmas doenças que seus pais, por exemplo, o que que vai acontecer? O teu ponto de vista, ele cria a tua realidade. Se tu tem um ponto de vista limitado sobre o seu corpo, é um corpo limitado que você vai ter. E toda essa expansão que acontece no corpo também, ela só pode acontecer se você estiver disposto a receber do seu corpo e receber mais do universo. O que que ele tem para você? Eu, por exemplo, quando iniciei essa caminhada, eu não, era tudo da boca para fora, tipo, eu cuido do meu corpo. Que cuido nada, não era assim. Eu julgava, julgava, julgava e achava que eu estava cuidando, mas era julgamento atrás de julgamento. Quando eu fui soltando esses julgamentos, eu percebi que eu tinha um corpo. Eu sempre conto isso, porque depois do facelift, eu percebi que eu tinha um corpo e antes eu não percebia, eu não sabia que eu poderia usá-lo para contribuir comigo, que eu poderia convidá-lo, não usar, convidá-lo para contribuir, para criar mais na minha vida. E quantos de nós andamos a vida toda excluindo o corpo, excluindo, julgando, maltratando? Então, o que que vai acontecer se você seguir a tua vida assim, excluindo o corpo? Vai ter muita separação, vai ter barreiras ali, e aí a vida não flui. Sim, é Sim, verdade. É verdade. Se a gente nasceu nessa realidade, a gente foi introduzido nessa realidade para ter um corpo perfeito, e são os julgamentos, são os pontos de vista que a gente compra que vão deixando cada vez mais como ser finito, como seria se a gente pudesse nos livrar, como você já falou, logo de manhã? Qual é a mulher, também os homens, que não olham logo de manhã no espelho e já não vão direto no errado do corpo? Como seria, você bem falou, certíssimo, como seria ao invés de apontar os erros e apontar aquele flanquinho a mais, aquela careca, como seria os quilinhos a mais, como seria se a gente pudesse convidar cada molécula do nosso corpo, porque o nosso corpo tem consciência própria. Já comprovado pela ciência, as moléculas, os átomos têm consciência. Imagina a quantidade de átomos e moléculas que temos no nosso corpo e o quanto a gente poderia criar mais se a gente apenas fosse a energia que você bem falou, a energia do convite e não a do julgamento. A do julgamento só faz a gente entrar em polaridade. Só faz a gente excluir uma coisa em detrimento à outra. E a gente acaba não recebendo das possibilidades. Se você quer começar a criar mágicas com o seu corpo, comece a se livrar dos julgamentos. Quando você se livra de julgamentos, você abre espaço para receber. Sei que nessa realidade nós fomos formatados só para doar, 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 e a gente mal pede e mal recebe. Mas como seria estar pelo menos disposto a pedir para receber? Não é? Continua. super. Eu fiz um curso também no ano passado. Antes de ir para aquele curso que eu fiz, que nós fomos colegas, eu fiz um outro curso que se chamava O Corpo Certo para Você. Sim. Eu sei que tinha alguma coisa naquele curso que eu tinha que estar lá, né? E eu fui pro curso e, gente, é exatamente isso que nós estamos falando aqui. É você se olhar no espelho, identificar onde você tem julgamentos e você liberar esses julgamentos que você tem sobre você e o teu corpo. E depois desse exercício que a gente fez lá no curso, que a gente continuou fazendo depois em casa, a gente percebe no corpo a leveza e a transformação
quando você começa a liberar esses pontos de vista e esses julgamentos. Então, eu desafio vocês que estão assistindo a, quando se olhar no espelho, ao invés de julgar, perceba alguma coisa que você tem ali incrível e fala isso para você. Sabe, cada vez que você passa na frente do espelho, fala isso, fala algo incrível que você gostaria de ouvir, que você gostaria que alguém falasse para você, só para ver como é que o teu corpo vai reagir. Ele vai, é como se acendesse em você uma luz, você vai ficar iluminado, brilhante, porque você deseja que os outros vejam em você o que nem você não está vendo, entende? Então, parar com esse julgar atrás de julgar e simplesmente se olhar e perceber quais são as possibilidades que eu tenho aqui no meu corpo que eu não estou reconhecendo. Isso. Você terminou com uma pergunta. E essa é a chave. Essa é uma outra chave para a gente começar a criar com o corpo. Se ao invés de julgar, afirmando ou negando alguma coisa, como seria a gente entrar na mágica de movimentar a energia com a pergunta? Ela movimenta as moléculas, ela acelera as moléculas. Já repararam que crianças adoram perguntar, elas também não têm julgamento. As moléculas de crianças e de animais, elas vibram mais rápido. Como seria se a gente, até nesse período de quarentena que a gente acabou desacelerando, como seria se a gente começasse a convidar o corpo a acelerar e ir para esse espaço novo, onde a gente tem essas moléculas mais aceleradas? Como seria? Através das perguntas. A gente pode falar um monte de perguntas. Hoje você pode falar assim, quando você acorda, você pode chegar no espelho e falar: corpo, o que se requer para termos um dia mais grandioso? Repare que eu falei termos, porque é sempre você com ele. A lei da unicidade universal. Vocês não estão separados, e quantos já não fomos separados entre mente e corpo? Quem que julga? É a mente, é a nossa mente de cálculo que julga o tempo todo. E ela não deixa espaço, por conta das experiências que vocês já viveram nessa vida ou em outras, para quem acredita. Ela se baseia nesses bancos de dados, ela coleta lá, e ela sempre vai para o espaço da conclusão e nunca da pergunta. Como seria se você perguntasse e observasse o corpo? Saísse um pouco da mente. É um exercício diário, é um músculo a ser treinado. Não é verdade? Como seria se você fizesse? Corpo, o que se requer para a gente criar uma mágica juntos hoje? Que gloriosas e grandiosas aventuras, corpo, teremos hoje? O que é mais possível entre mim e você, que a gente não está considerando, que se a gente considerasse, mágicas imediatas poderiam acontecer? Solta a pergunta, que aí você movimenta energia, não para ter uma resposta, e sim para ganhar uma consciência. O que é uma consciência? É uma percepção, ela vem rápido e volta, e vai rápido. É um sinal, vamos dizer assim. O seu corpo, ele é como se fosse um emissor e receptor de sinal. Ele capta e emite sinais. Então, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com o corpo, a maioria das vezes, 98% das vezes, né, Luciana, que a gente facilita nos cursos, 98% das vezes isso não é nosso, essa dor não é nossa, a gente capta, assim como uma compulsão de alimento, e a gente acaba não ouvindo, não observando e não escutando o corpo. A gente só acaba escutando o corpo quando ele grita, mas ele fala com a gente todos os dias. Quer criar uma mágica com o seu corpo? Comunique-se com ele diariamente. Não é verdade? Essa parte de fazer perguntas eu adoro, adoro. Eu faço muitas perguntas e uma pergunta que eu faço assim muito seguido, logo quando eu acordo ou durante o dia, que eu faço muito é: corpo, quantas mágicas nós criaremos hoje? Essa é uma das perguntas que eu mais faço. Porque Sim. eu entendi que o meu corpo vai contribuir para eu criar a mágica que eu quiser fazer. Então, eu sempre pergunto: corpo, qual é a mágica que nós vamos fazer aqui? Ou que mágica nós faremos hoje? Quando você faz uma pergunta, vocês não fazem ideia de quanta energia vocês movimentam. Movimenta a energia, transforma e abre portas. Então, quantas portas você pode abrir se você convidar o seu corpo para criar com você, fazendo perguntas? É sempre uma pergunta que vai abrir uma porta diferente para você e o teu corpo. Então, se você está insatisfeito com o corpo, ou se você tem mania de julgar,
Gente, é como se vocês estivessem dentro de uma garrafa e aí vocês não conseguem ler o rótulo, né? Dentro da garrafa, você não consegue ler. Então sai, isso que o Marcelo falou antes, é você sair, sai da mente e dá uma olhadinha para você, para ver como você vai encontrar coisas incríveis, uma pessoa incrível você vai encontrar. E conforme você vai liberando esses julgamentos, vai surgindo o novo você, o teu você verdadeiro, e aí você vai entrar em comunhão, cada vez mais em comunhão, e esse relacionamento com o corpo é uma coisa muito fantástica, é muito fantástica. Quem já experimentou entrar em comunhão com o corpo, fazer perguntas para o corpo, tem experiências incríveis. Se alguém aqui que está assistindo, que já conversa com o corpo, vão contando aqui o que, que vocês estão aprontando com o corpo. Tem várias alunas minhas aqui que eu já vi. Então, Sim, contam, galera. sim. Uma pergunta que eu gosto bastante de falar é: corpo, o que se requer aqui para desbloquear o que eu não estou recebendo agora? O que se requer para ampliar cada vez mais meu receber? Como podemos criar mais mágicas hoje? Corpo, o que vai me nutrir hoje? Porque, na verdade, quando eu faço essa pergunta, é porque é o corpo que escolhe o que quer comer, não é a mente. Quantas vezes a gente não come pela mente? A maioria das vezes. E por quantos nós estamos comendo? Encarnados e desencarnados. Não é verdade? Mas isso é papo para outro dia, né, Luciana? Corpo, do que podemos brincar hoje? Porque quando a gente aplica processos corporais, a gente entra nessa energia de brincar com o corpo. Ele escolhe. Quando você aplica processos corporais, quando a gente impõe as mãos e transfere energia e chama pela energia naqueles determinados pontos ou sem limitações, quando a gente faz isso, a gente faz com que o corpo se empodere da própria escolha que a gente deixou que ele fizesse. Porque sempre é a mente que escolhe pelo corpo. Porque nós temos a mente muito hipertrofiada e o corpo, às vezes, é atrofiado no perceber. Mas não é por culpa dele, é porque a mente está no controle. Certo? Continua aí. Vamos ver o que você pode contribuir mais. Estou adorando. Se, se nós focarmos no que a mente diz, nós vamos enlouquecer, porque ela tem um padrão que você criou ali dentro de você, de beleza. Digamos que você, sei lá, gostava de uma boneca tal e achava que para ser bonita tinha que ser que nem a boneca tal. Ou você viu na TV e achava que tinha que ser que nem aquela modelo. Gente, isso tudo é uma distração para te tirar do que você verdadeiramente é. Então, quando a gente vai para o mental, a gente vai ficar sempre no bonito, no feio, no magro, no gordo, sempre nisso. E as coisas, e aqui nesse mundo de mágica que nós estamos falando, as coisas vão além disso. O corpo Muito vai além. além disso. Sim, muito além do que a mente determina. E sempre é. Porque quando a gente quer determinar pela mente, a gente está limitando, a gente está pondo barreira e está pondo limiar. E todos nós temos esse limiar baixo até que a gente comece a expandir essa consciência e ver que esse limiar, ele nem existe. A gente pode expandir, expandir, expandir a níveis nunca imaginados. Por isso que quando eu falei no começo, falar de corpo é algo tão incrível, tão maravilhoso, mas se você estiver disposto a receber isso. É tão magnífico, é tão maravilhoso, porque a gente vai para o espaço onde tudo, mas tudo, absolutamente tudo é possível. E o quanto o teu corpo, quando ele está recebendo, digamos, mais gratidão do que julgamento, porque julgamento e gratidão não dá para ter os dois juntos. Então, quando você é grato pelo teu corpo, você começa a ser um convite para tudo e todos. Então, você vai, é como se você estivesse passando, e onde você está passando, você vai acendendo luzes nas pessoas. As pessoas começam a perceber coisas diferentes nelas também. Porque você está ali presente com o teu corpo. Outra coisa importante é você estar presente com o teu corpo. Presente no agora, o que você está fazendo agora? Você e o teu corpo ali. Não é... Esses dias até ouvi uma pessoa falando
que as pessoas vão na academia, estão lá pedalando, mas estão com os olhos no celular. Então, que presente que você está ali, tá dando para o teu corpo? Nenhum, porque ele está ali se movimentando freneticamente, mas você não está presente ali com ele. É como se você dissesse, tá, corpo, agora vai, faça o que tu tem que fazer aí, que eu vou ficar com a mente aqui ocupada no celular. Então, isso não é estar presente. Quando você vai fazer um exercício, quando você vai se alimentar, quando você vai fazer alguma atividade física, ou sei lá, qualquer coisa, vai se divertir, sempre pergunte para o teu corpo, o que vai criar mais para nós. Quantas mágicas nós faremos nos divertindo aqui? Vai ser leve isso? Vai ser pesado? É sempre fazer perguntas estando presente. Qualquer coisa que esteja acontecendo no teu corpo, pode ser doenças, pode ser dores, pode ser qualquer coisa que está esquisita no teu corpo, é falta de presença. Você não está presente ali no teu corpo. Então, para tudo, respira e volta a estar presente no teu corpo. É exatamente isso. E quantas vezes a gente não vai na academia porque a gente compra o ponto de vista dessa realidade de como o corpo deve ser, não é? E o quanto, já que a gente falou que o corpo emite e recebe sinal, a gente está captando, às vezes, pontos de vista de outras pessoas que querem só cultuar o corpo esteticamente. E você falou super, super bem, porque tudo que você for fazer, você tem que perguntar para o corpo. Corpo, você quer comer isso? Corpo, você quer fazer quanto de academia? Este peso tá bom? Corpo, o que vai me nutrir hoje? Corpo, quem você quer beijar? Corpo, quem você quer que te abrace? Corpo, o que você quer vestir? Porque tudo é com base na mente e não no corpo, que a gente tem acostumado. Então, o meu convite, o convite da Luciara, provavelmente, é de você começar a se comunicar melhor, ser gentil. Ela falou de gratidão. Quando a gente tem gratidão, a gente recebe mais, a gente tem mais daquilo. Quanto mais gratidão, a gente tem mais daquilo. Você pode ter mais do teu corpo, quanto mais grato você for a ele, mais você vai ter dele. Olha o Bruno que fez a segunda classe comigo de corpo. Brunão. Você vai ter mais equilíbrio. Quando você está grato, você vai ter mais equilíbrio, você vai ter mais leveza, você vai ser mais dinâmico. As moléculas vão estar mais dinâmicas. Quando você começa a exercer a gratidão, bom, em primeiro lugar, quando você começa a ser grato da hora que você acorda, você está presente. Uma coisa que você falou é bem ligada à outra. Você falou de gratidão e estar presente. Quando você está grato, em estado de graça, você está completamente presente de 10 em 10 segundos. Você pode ser grato por quem você foi até chegar agora, mas não ficar mais planejando, nem projetando, nem fazendo expectativas para o futuro. É só você estar presente com o teu corpo que você consegue receber mais e mais dele. Permita que o teu corpo expanda para ser a contribuição também para outras pessoas, porque já que ele é um emissor e receptor de sinal, essa gratidão que você vai estar sendo agora, no presente, como ela falou, vai poder espalhar isso para todo mundo que estiver ao seu redor e muito mais, o quanto você estiver disposto. E aí? Quer falar um pouco mais de processo? Os processos. Ah, eu tenho uma coisa para contar de um processo que porque eu sou... Hã? Conte. Eu fico testando as coisas, né? Eu sou muito de testar, tipo, eu quero ver o que acontece com isso aqui, só pra me divertir, pra ver o que acontece. E aí, eu vou lá e testo, né, aquele processo. E eu tinha uma mancha na minha perna, e eu não tinha essa mancha, mas aí fazia, tipo, 1 ano por aí que eu tava com essa mancha, e eu olhava para aquela mancha, mas o que é isso? Como é que essa mancha foi aparecer? De onde é que é? E eu ficava muito raivosa com aquela mancha, porque o que tá fazendo aqui essa mancha? Aí, bem naqueles dias que eu tava assim, naquele curso do Corpo Certo para Você, eu assisti um vídeo e no vídeo o facilitador falava bem assim: se você tem uma mancha, sério, ele falava assim, se você tem uma mancha, você tem que acolher ela, receber ela e perceber ali o que ela tá querendo te dizer. E aquilo assim, ó, parece que foi uma paulada para mim, né? E eu, uau, é para mim.
Então, comecei a conversar com a mancha. Conversar, e aí eu perguntei pro corpo, qual o processo corporal seria mais contribuição para que aquilo ali se resolvesse, né? Porque eu queria fazer facelift. Eu defini que eu queria facelift. Vamos ver o que acontece. Mas o corpo pediu memória celular, que Sim. é um processo corporal muito incrível. Engraçado, deixa eu te cortar. Foi o que eu pensei na hora, quando você falou. É verdade. Foi o que E eu pensei. aí eu comecei a fazer todas as noites, antes de dormir, eu me auto-aplicava o memória celular. E aí no outro dia eu corria olhar a mancha, né? Fazia no outro dia, corria olhar. Até uma hora, passou uma semana, ai, mas que horrível, eu tô parando o processo, vou só fazer. E comecei a fazer e meio que esqueci. Às vezes, quando eu lembrava, eu fazia. Quando eu esquecia, não fazia. E aí passou, olha só, já estamos em abril, Hum, passou todos esses meses. E aí um dia eu olhei para minha perna e, meu, cadê a mancha que estava aqui? Aí eu chamei o meu marido e disse: olha, você lembra da mancha? E ele, não, mas não era aí nessa perna. E eu era sim. Ele olhou e eu olhava e olhava. Não tem mais nada, gente, não tem mais nada, desapareceu. Então, se, se eu fiz isso, imagina, você também pode fazer, qualquer um pode fazer. É só estar na permissão e estar disposto a receber e a conversar com o teu corpo. Então, se tem alguma coisa estranha no teu corpo, alguma coisa que saiu aí que não tinha e agora tem, converse com o teu corpo. Pergunte para ele, o que que é isso? O que eu faço com isso? Vocês vão fisio- ver, vocês vão se surpreender. Exatamente, são as mágicas, que nessa Mas, realidade a gente chama de mágica, milagre, o que a ciência não explica. Quantos milagres já não aconteceram ao utilizar MTVSS, de relatos já. muito, MTVSS, para quem não sabe, é um processo, um dos processos mais dinâmicos que tem em Access, e ele trata do sistema de desprendimento de valência molecular, tá? Se quiserem, a gente fala depois mais um pouquinho sobre isso, ou entra no direct meu ou dela que a gente explica, mas é maravilhoso. São mais de 30 energias que são ativadas, não é? Que geram muito. milagres, desde que você esteja disposto a reconhecer que o seu corpo pode tudo, que o seu corpo tem consciência e sair da mente, sair do julgamento, né? Porque Como seria se você pudesse ter um relacionamento, ou melhor, como seria se você pudesse ter um criacionamento com o seu corpo? Convide ele para criar. Convida ele todo dia para criar. Se duas pessoas tiverem feito já algum curso desse, algum workshop, ou comigo, ou com a Luciara, façam em duplas. Convidem, porque os corpos gostam de ser tocados. O Gary, que foi o que disponibilizou esses, e ainda disponibiliza, porque esses processos são sempre atualizados, ele sempre diz que você acaba recebendo mais, é um ponto de vista dele, você acaba recebendo mais se você recebe de outra pessoa. E digo mais, quem aplica também está recebendo. isso que é incrível, você está lá aplicando na pessoa e o processo está correndo no teu corpo também. Então isso é muito incrível, é muito mágico. Eu quando quero, tipo, quero receber algum processo, digamos, eu corro e faço, aplico em alguém, porque, né, às vezes eu não tenho quem faça em mim, então vou lá, aplico na pessoa e eu sei que eu estou recebendo e é muito incrível, é muito uau, gente. Esses processos são mágicos, são mágicos. São energéticos, né? Quando a gente transfere energia através da imposição de mãos. Fisiologicamente, quando a gente impõe a mão em algum local, isso é milenar. Tem N técnicas que já impõem instintivamente, qualquer mãe, qualquer pessoa, já quando se machuca, já põe a mão no lugar. Você provoca um calor ali e como o corpo já sai daquela temperatura normal dele, ele vai começar a querer equilibrar essa temperatura de novo. Só que com isso o cérebro já manda pelas sinapses, já vai mandando líquidos corporais para que essa temperatura volte a se estabilizar de novo. Só que todos esses nutrientes
já vão instalar com outros, com minerais, com tudo que está precisando. Isso fisiologicamente, mas da medicina instituída, mas imagine isso nos corpos energéticos. É muito mais do que a mente pode imaginar, muito, muito mais mesmo. Quando você estava falando que, eu também falei do quem aplica também recebe, o mais incrível é que quando a gente pode dar, no máximo, 2 processos por dia em classe. Se a gente coloca numa maca, uma pessoa aplicando, digamos que a gente esteja dando 2 processos. Numa maca esteja aplicando MTVSS. Na outra maca, já como você falou de memória celular, a gente estiver aplicando, as 2 macas vão receber MTVSS e memória celular. Então, imagina naquela classe que a gente estava, que tinham 40 macas rodando todos os processos, a gente estava recebendo tudo ao mesmo tempo. Se a gente se permitia não ter julgamento e ponto de vista que limite o nosso receber com relação a isso. Senão, a gente não recebe. E é fantástico esse espaço que acontece assim nos cursos. É muita energia, pessoal, é muita energia. Então, ai, é uma coisa assim, ó, inesquecível. Os corpos não têm como eles não mudarem. Mesmo que você diga, não, eu não mudei. Você mudou sim. Depois que eu fiz a minha primeira classe, eu já tenho 2 classes, o Marcelo também tem 2 classes de processos corporais, de 3 dias de corpo, quer dizer. Sim. E é uma mudança tão grande. Na minha primeira classe eu mudei tanto, que é um absurdo. Tipo, quem me viu antes e quem me viu depois, quem é essa? Ninguém conhece mais, porque é uma nova pessoa. Porque você acaba reconhecendo mesmo o teu corpo. Você acaba reconhecendo e sabe que ele tem habilidades únicas, que você não sabia que ele tinha habilidades únicas. E aí você começa a usar essas habilidades para contribuir com a criação da sua vida. Então, o teu corpo, ele contribui com a criação de tudo. Cria mais dinheiro para você, cria mais clientes, cria mais diversão, mais alegria. O corpo, ele está aqui para se divertir, e você também. Então, quando você não tem julgamento e você está disposto a receber do seu corpo, você pode criar qualquer coisa, você pode mudar qualquer coisa. Ai, eu adoro. Independente da gente participar de uma classe de processo, classe de corpo ou não, vocês respondam aí para mim. Vocês estão dispostos a reconhecer que vocês já não são os mesmos de hoje de manhã? Que células já viveram e células já morreram? Que vocês já não são o mesmo ser de manhã? Imagina com processos. Isso é muito potencializado. Eu lembrei agora, enquanto você estava falando isso, que a gente acabou se falando mais no segundo dia, né? Ou não lembro. Acho que você falou no primeiro dia, aí no segundo dia você falou assim, nossa, que mudança. Você falou para mim, alguma coisa assim. Você é totalmente diferente do que aparece, não é? Você lembra disso? Eu ia falar sobre isso. Então fala você. Ai, gente, como é que pode? Ainda bem que tu falou, porque eu tinha esquecido que eu ia falar sobre isso. Eu já conhecia o Marcelo pelo Insta, né? Nós nos seguíamos. E aí, quando eu cheguei lá no primeiro dia, dei, tipo assim, uma sala enorme. Então, eu bati o olho nele assim, mas o Marcelo? Mas tipo, tá, né? Mas parecia, né, tudo bem. Não conhecia assim ao vivo, não fui falar com ele nem nada. Aí acho que foi, não lembro se foi no primeiro dia que eu falei contigo. Não lembro, mas a gente se cumprimentou. A gente se cumprimentou, assim, tá. Aí no segundo dia, eu não aguentei, né? Fui lá falar com ele e disse, tu deixa eu posso falar uma coisa pra ti? Eu tenho que falar uma coisa pra ti? E daí ele, não, mocinho, não é que aquele lá do Insta não é esse que tá aqui, não é você. Eu tô achando muito diferente. Lembra que eu te falei? Muito diferente, parecia que era outra pessoa. Não... Eu dizia assim, ó, lá no Insta não dava pra ver que você era assim, você, desse jeito. É diferente, eu não consigo nem explicar. E como os processos já tinham mudado ele, mudado eu também, claro. Imagina quantos processos rodando no teu corpo. Toda aquela energia, você lá totalmente disposto a receber. Tô aqui para receber, né? E recebendo. O que acontece? Você muda mesmo, muda muito. Isso é muito mágico, gente.
desde que você esteja no espaço da permissão, da vulnerabilidade, do interessante ponto de vista para isso, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente se encontrou, foi em dezembro e nunca mais. Agora é a primeira vez que eu te vejo. Depois dessa, eu já fiz uma segunda classe e me tornei BPF, que é Body Process Facilitator. Mudei mais ainda, né? Porque todo mundo tá falando que eu tô mudando cada vez mais. E você também mudou. Porque a gente Tu não para de começou, falar. tu começou a fazer lives antes você não fazia, né? Fazia Não. raramente. Não fazia? Mudou Fazia entrada no completamente. vídeo. Fazia entrada no IGTV, mas live não. Live a gente começou faz um meio mês. É que é como se você tivesse, a minha visão que eu te conheci antes e depois, sabe? É como se você tivesse aberto, tipo, você abriu assim e agora eu tô aqui para receber. O universo tá mandando contribuição, vai fazer live, vai fazer não sei o quê, eu tô aqui para contribuir e tá aberto. E é isso que acontece. Porque depois que você participa de uma classe dessas, você não consegue ser a mesma pessoa de antes. Isso não tem, porque tu muda muito. Então, quando você vai para uma sessão, quando você vai para um curso, aquela pessoa que saiu da tua casa, você, quando saiu, nunca mais vai voltar, é uma nova pessoa, completamente diferente. Todo dia você passa por isso quando você sai trabalhar e volta, você volta outra pessoa. Você pode achar que não, mas é sempre uma nova pessoa que está voltando. Às vezes, essa nova pessoa escolhe viver a mesma vida fazendo as mesmas coisas no piloto automático. E às vezes ela escolhe expandir um pouquinho mais e mudar mais. Porque quando a gente faz barras, a gente já começa a imaginar que expansão não tem volta, né? Você já começa Não a tem. apagar aqueles registros que vão tornando os seus comportamentos sempre na zona de conforto e automáticos. Você vai liberando isso e tem gente que eu atendo, por exemplo, que a expansão é só até ali. Não Uhum. quer expandir mais. E o que a gente faz fazendo classe ou participando de classes ou nas lives é que a gente está em constante criação. E quando a gente está em constante criação, a gente está engajado com os elementais que estão ali. E a gente não para mais. Entendeu? A mente, às vezes, quer parar a gente. Quer entrar no espaço da conclusão, da definição. Mas já veio uma consciência, pergunta para o corpo. Essa é a mágica. Essa é a mágica. Pergunta sempre. Quando você estiver caindo em julgamento, porque não é que nós estamos aqui dando uma live que a gente não tem julgamento. A gente tem sim. Só que a diferença é que a gente tem esse músculo mais treinado. Então a gente já, opa, estou em julgamento. A gente fala um pode-poc, mas a gente está em julgamento, a gente já saca, a gente já percebe e destrói, descria isso. Esse Na hora, pensamento, né? esse pensamento limitante, bola para frente, continua. A gente sempre fala que expansão não tem volta, né? E que, na verdade, volta é uma mentira que contam pra gente dessa realidade, que nada volta, tudo vai. Nada. Tudo vai, não é verdade? Eu não sei se você já recebeu uma sessão de SOP. Você já recebeu Não, alguma ainda não sessão? recebi. Ainda não recebi. Quando eu participei do Fundamento Global, eu já tinha recebido à distância uma sessão. É um outro processo do Axis mais, vou dizer, avançado. Eu não sei muita coisa sobre, só sei que é magnífico. E eu tinha recebido ele à distância. Tinha comprado uma sessão à distância e recebi, tipo, na verdade, eu dormi, então eu não sei, né? Eu não sabia dizer o que tinha acontecido, mas eu relaxei e dormi. E depois daquilo, eu percebi mesmo que minha vida começou a mudar mais rapidamente. Aí, no Fundamento Global, que foi agora em fevereiro, eu recebi uma sessão, recebi três, mas uma delas presencial. Gente, foi muito louco, porque a pessoa começa a movimentar energia no teu corpo para que tudo que você pediu antes da sessão, que você julgava ser impossível, para que isso se realize, para que isso aconteça no teu mundo. E ela começou a fazer a sessão e meu corpo, ele dava umas mexidinhas assim, sem querer, sabe? É que nem quando a gente faz barras ou os processos corporais, que às vezes o corpo dá uma mexidinha. E aí, uma hora, eu senti todo esse meu lado, assim, como se estivesse derretido. E muito quente, assim, queimando. E aí, e eu lá, ai, muda mais, né? E aí, quando eu levantei da maca, quando eu levantei assim,
As gurias, meu, olha teu rosto. E aí eu corri, tirei uma foto. Gente, eu tava fininha, assim, ó, como se eu tivesse emagrecido uns, sei lá, 5 quilos. Muito, muito, muito louco, porque eu só tava deitada na maca, recebendo uma energia. E o que que essa energia fez comigo? Sei lá o que que fez, mas eu sei que foi muito bom. Então, são sensações e percepções no teu corpo que tu nunca vai experimentar em lugar algum. É uma coisa muito louca. E a gente diz muito louca, não assim de não sei nem explicar, mas é coisas que o teu corpo está requerendo, quem sabe a vida toda ele quis isso, porque é um Sim. espaço de carinho, é um espaço assim de nutrição, é um espaço de nutrição, teu corpo se sente nutrido, é muito mágico, é muito mágico. Na verdade, quando a gente entra nesse espaço que você está falando tanto e que eu também estou falando, quando a gente entra nesse espaço é porque a gente está mais no perceber, saber, ser e receber, e menos em pensamentos, sentimentos e emoções que isso está na mente. Isso só te faz parar, só te faz entrar em definição e em conclusão. Isso não expande. Se a sua mente tivesse todas as soluções que você acha, a cura para algumas coisas, todos os pontos de vista que vocês já compraram de doenças incuráveis, que a gente possa liberar e dissipar isso agora, porque para o corpo tudo é possível. Quem foi que disse que uma célula normal pode se tornar cancerígena? E quem disse que uma célula cancerígena não pode se tornar normal? No espaço onde tudo é possível, realmente tudo é possível. E a gente fala em Axis o mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como seria vocês estarem, então, na permissão de que tudo possa vir com facilidade? Uma cura, não é verdade? Um emagrecimento, o corpo que você gostaria ou que sua mente gostaria. Pergunta para ele se ele quer esse corpo, se ele foi desenhado biologicamente para isso. Lembrei de uma pergunta que eu Pergunta, comecei a fazer. então Lembrei de pergunta. uma pergunta, lembrei, que eu comecei a fazer, que era bem assim, corpo, como você gostaria de aparentar ser? Eu acho que é do facelift essa pergunta. Como você gostaria de aparentar ser? E Hum. aí eu facilitei, acho que era a minha segunda ou terceira classe de facelift. Tava uma energia muito mágica lá e eu pensei, ai, mas eu vou receber dessas sessões também. Aí eu fiquei assim, perto da maca e aberto para receber, né? E perguntando, corpo, como você gostaria de aparentar ser? Corpo, como você gostaria de aparentar ser? Fiquei perguntando. No outro dia, eu tive assim, como se eu nunca tive labirintite, mas eu ficava tonta, sabe? Vinha momentos assim que eu dava parecia que eu saía de mim, sabe? Parecia que eu Hum. saía de mim. Aí eu comecei a fazer perguntas, mas eu não me toquei da classe de facelift, né? Não tinha percebido. Comecei a fazer perguntas, o que é isso? O que faço com isso? O que é isso? O que faço com isso? Aí me veio uma consciência, tipo, você não perguntou como é que teu corpo queria ser? Então deixa ele atualizar. Me veio bem assim. E aí pronto, permiti isso. E aí passou. Então o meu corpo ele estava atualizando aquele novo espaço que ele queria ser e estar. Então, às vezes, a gente imagina que o corpo tem que ser de tal jeito, mas e será que o teu corpo quer ser assim? Você já perguntou para ele como ele gostaria de ser? Como ele foi desenhado biologicamente mesmo. Para ser, é Isso, muito legal. exatamente. Na verdade, quando a gente falou de padrão, agora há pouco, o que é um padrão? É uma série de julgamentos, né? O padrão de um século atrás, se a pessoa era mais gordinha, a gente diria que essa pessoa era mais abastada, mais rica, ela tinha condições de comprar alimentos, então aquilo era o belo de séculos atrás, ou até de um tempo atrás. E agora o padrão é outro, é o esquelético, é o quase anoréxico, o padrão que a sociedade vende, o padrão que essa realidade vende para gente. Então, como seria se a gente não se encaixasse em padrão nenhum?
Como seria se a gente entrasse num equilíbrio e comunhão da gente com o nosso próprio corpo, sem comparar, sem referenciar, sem entrar nessa noia de mimetizar, como a gente diz, não é? De copiar. Como seria se a gente pudesse estar realmente com essa comunhão diária com o corpo? Então, a gente já falou de várias coisas, de se comunicar, de ser gentil, de estar presente, de ser grato, de fazer perguntas. Olá, Flávia. Também estava lá no Haris. Como seria se a gente pudesse, então, pegar uma pergunta, já que esse corpo ele é um emissor e captador de sinal, como seria se às vezes a gente vai, dar um exemplo, a gente vai para um local qualquer e de repente começa a dar uma pontada na cabeça, uma pontinha de dor de cabeça. Aí se a gente torna isso significante, ela gruda em você. Como seria se na hora que a gente tivesse uma intensidade, como o Axis diz, ou uma dor, a gente perguntasse na hora, opa, corpo, isso é meu? Ou eu captei de alguém? A quem pertence isso? Façam isso e depois me contem. Porque isso funciona mesmo. Mas fiquem na pergunta, a quem pertence isso, a quem pertence isso? Porque 98% das vezes não é. Não é. Você já fez isso, Luciana? Eu já fiz algumas vezes e já saiu. Sim, quando eu dava aula, eu era professora, às vezes eu estava na sala de aula, tipo, super bem, e quando as crianças entravam na sala, me dava uma, como se fosse uma facada na cabeça, ou em alguma parte do corpo. E aí eu começava, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Na terceira vez aquilo desaparecia. Se eu ficasse, puxa vida, agora me deu dor de cabeça, vou ter que ficar o dia inteiro, como é que eu vou trabalhar desse jeito, não sei o quê, já ia ter colado ali em mim e ficado ainda pior. Então agora eu digo uma vez já que eu diga a quem pertence isso, já desaparece. É uma coisa como se tu percebesse mesmo no teu corpo aquela energia chegou ali, não é meu, sai, entende? Então, pratiquem, usem, estejam conscientes do corpo de vocês. Eu tenho vários clientes que começaram a usar e dores da vida toda desapareceram. Dores assim que eles tinham anos e anos com aquelas dores, remédio nenhum adiantava, só com uma ferramenta verbal já mudou, gente. Porque na verdade, Luciara, a doença ou a dor nada mais é do que o ponto de vista que a gente tem fixo com relação a ela. Quando você já não tem mais esse ponto de vista fixo nesse julgamento, mágicas acontecem com o seu corpo. A gente cria mágicas com ele. Não é verdade? Quando a gente tem um ponto de vista muito fixo com relação a uma doença, o câncer, quando ele é instalado, não tem jeito, ele volta. Você pode ter certeza que a pessoa pode estar sendo curada ali naquele instante, pela medicina também, claro, instituída, pode ser com energia também, com outros processos energéticos, mas sem abandonar a medicina, mas às vezes depois de uns 2, 3 anos a coisa volta em outro lugar, porque ela não abandonou o ponto de vista dela. E se ela curar de novo, vai ter um outro ponto de vista. Ela vai ter que sempre, como você disse no começo, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então a gente vai sempre arrumar mais daquilo para validar o nosso ponto de vista. Claro. Quem quer abrir mão, né? Por que nós não queremos abrir mão? Porque a gente está funcionando naquele de estar certo e não estar livre. Então, o Gary Douglas, ele fala, você quer estar certo ou ter liberdade ou ser livre, né? Todo mundo brigando nessa realidade para ser certo, para ser certo. Eu sei mais, eu sou certo. Mas e se não for questão de ser certo e sim ser livre? Ter liberdade, gente. Porque olha só se não tem liberdade maior do que você movimentar a energia e curar o teu corpo e tirar coisas que não são suas, que estão no teu corpo. Não tem liberdade maior que isso. Você é dono de si, você manda na sua vida, você cria a sua vida. Isso que é liberdade. Olha só que super. Isso é muito mais do que o que a gente nessa realidade chama de livre-arbítrio. É muito mais do que isso. Se a gente mesmo, na nossa verdade, a gente está leve, a gente está dinâmico, a gente está acelerado,
E como o Gary mesmo disse, se a gente é a gente mesmo, a gente muda o mundo. Não muda só a gente pode mudar alguém que quando a gente quebra um ponto de vista nosso, fixo, se tem alguma pessoa que já está na permissão lá no Japão, ela pode quebrar esse ponto de vista com o comando quântico que a gente dá em aula. Não é? E essa coisa de mudar, quando você muda você muda o mundo. Por que que você, quando você abandona um ponto de vista e você acaba contribuindo com outras pessoas para que elas se liberem também, além disso, você está mostrando para as pessoas que estão próximas a você de que é possível fazer de uma outra maneira, que tem outras possibilidades, que existem maneiras, porque assim, às vezes as pessoas elas não enxergam mesmo que existem outras opções. Tem pessoas que acreditam que para ficar com saúde tem que tomar o remédio lá que o médico deu e ponto, não existe nada além disso. E quando você faz algo diferente, por exemplo, ai, né, tipo aquela mancha que eu falei, ai, desapareceu a mancha. A pessoa, como? Sem você fazer nada, nenhum procedimento estético? Como é que você fez isso? Aí, digamos que eu conto, né? E a pessoa, eu também quero isso, será que funciona para mim? E assim vai indo. Então, é ser inspiração, é ser transformação, gente, com o Isso, teu corpo. isso, inspiração. Não quero que copiem a gente, dupliquem a gente. Agora, a Elissa, é um prazer estar aqui com você. A Elissa foi minha aluna de Reiki. Como me conecto com o meu corpo? É uma pergunta de novata. Verdade, Elissa, quando eu te iniciei no Reiki, você não se conectou com o seu corpo? Eu me conectei com o seu corpo. Você já sabe conectar. Use todas essas ferramentas quânticas a mais energéticas. Faça perguntas. Comunique-se com o seu corpo. Se você já estiver comunicando com ele e sendo gentil com ele, você já está conectada com ele. Se você estiver em comunhão com ele, automaticamente você já está conectada com ele. Em curso, nos workshops de processo corporal, a gente esmiuça isso, a gente pormenoriza isso e a gente faz vários exercícios práticos. A Luciara pode até falar depois também. Só que por incrível que pareça, Luciara, a gente só tem 5 minutos. Você acredita como voou? Eu quero fazer outra... 3 minutos agora. Eu quero fazer outra Sério? live. Meu Deus, mas mal, a gente recém começou. Eu tô esperando um convite seu agora, tá? Algum dia. Tá bom, o que mais é possível? Deixa eu só contribuir ali ó, com o que ela perguntou. Uma coisa é para como me conecto com o meu corpo, é conversar com ele como se ele fosse uma pessoa separado. Pô, é um convidado especial que eu tenho aqui e vamos conversar com o corpo. Vai parecer maluquice, é lógico, a mente vai dizer para você não fazer isso, que isso é bobagem, que isso não sei o quê. Segue fazendo o que você vai ver. E uma coisa é perguntar para o corpo, como você quer se comunicar comigo? Me mostre, me mostre, me mostre o caminho. E o corpo ele vai dando sinais para você. Isso. Corpo, mostre-me o caminho. Eu uso muito isso. Ah, Corpo. eu também. Agora, bom, em primeiro lugar, eu vou agradecer você por ter aceitado o convite. Quero fazer outras lives. Agora você dá o tema, tá bom? Da próxima. Se for contribuição para você, você me fala, tá? Como a gente pode se conectar com o corpo? Eu falei no começo, eu não sei se a Elissa estava lá. Pegando um gancho do que ela falou aí, o corpo tem consciência própria. Por quê? Porque cada molécula do teu corpo tem consciência própria e cada átomo também. Imaginam todos juntos. É uma festa que vocês não imaginem. Agora, imaginem que vocês já estão diferentes do que já começaram com essa live. Então, peçam com vocês aí mesmo, fechem os olhos ou de olhos abertos, peçam para atualizar. Atualiza o teu corpo com a vibração que vocês estão agora. Peça para atualizar. Atualiza, atualiza. Corpo, atualize nessa vibração que eu estou agora. Convida cada molécula do teu corpo para atualizar com a vibração que vocês estão agora. Gratidão enorme. Um beijo enorme. Gratidão por cada um que assistiu, gratidão pelo convite. O que mais é possível? O que mais é possível criarmos com os nossos corpos? Essa live a gente pode deixar
disponível aí por 24 horas, né? Vamos deixar, né? Ótimo. Talvez eu Ó, salve hoje essa daí. Você eu sabe também vou salvar? salvar. Sim, Então eu vou você salvar. salva. Então você Tá. salva também, eu salvo. Grande beijo, tá? Gratidão infinita. Um abraço para a Lu, que tá ali do ladinho. E o que mais é possível criarmos com os nossos corpos e com esse novo espaço que a gente criou aqui. Sim, a gente foi criação. A gente foi co-criador da nossa realidade, de todo mundo que apareceu aí. Todo mundo que se beneficiou. Se uma pessoa se beneficiou dessa live, eu já fico muito, muito contente. Se alguém já se permitiu aprender cada vez mais, ou melhor, reaprender o que já sabe, eu já fico muito contente. Tá bom? Gratidão. Um grande beijo. Beijos, até. Até. Vai cair, né? Tchau, tchau. Tchau. Tem certeza que a gente encerrar?